Bora responder uma pergunta importante: quem é mais rico, Porto ou Palmeiras? Os times se enfrentam nesse domingo na abertura do Super Mundial de Clubes. Quero falar também sobre o futuro de Adrielson, que foi alvo de 3 clubes grandes do futebol brasileiro. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre Palmeiras versus Porto. Qual clube é mais rico? Não dá para discutir que esse confronto, marcado para 7 da noite desse domingo, é o mais equilibrado, pelo menos até aqui, daqueles que a gente sabe do Super Mundial de Clubes, envolvendo um time brasileiro e um europeu. E imagino que muita gente deva imaginar o Palmeiras como mais rico do que o Porto. Os números não dizem isso. Bora nos ater às cifras da temporada passada, a última que a gente tem à disposição. O Porto arrecadou na temporada 2023-24 do futebol português 1 bilhão 630 milhões de reais, contra 1 bilhão e 200 milhões de reais do Palmeiras. Uma diferença a favor do Porto de 400 milhões de reais. Se a gente excluir vendas de atletas e tratar apenas sobre as receitas recorrentes, o Porto faturou 1 bilhão e 100 milhões de reais contra 767 milhões de reais do Palmeiras. Mais uma vez, uma diferença de quase 400 milhões de reais a favor do clube português. As fontes são parecidas, embora em escalas diferentes. Vendas de atletas, direitos de transmissão. A grande diferença hoje entre o Porto e o Palmeiras se dá pela Champions League na comparação com a Libertadores. O principal torneio de futebol na Europa paga cifras bem superiores à da Libertadores, embora no contexto da América do Sul a Libertadores seja um enorme ponto de partida dos clubes daqui. Há outra diferença extremamente significativa entre Porto e Palmeiras, o fato de o Porto receber em euro, enquanto o Palmeiras recebe em reais, né? Aí a moeda brasileira muito menor, muito desvalorizada em relação ao euro. Cada euro hoje equivale a R$ 6,40. Só para completar, fui comparar também elencos, né? De acordo com o Transfer Marketing, o elenco do Porto hoje está avaliado em 345 milhões de euros, contra 252 milhões de euros do Palmeiras, uma diferença de quase 100 milhões de euros em favor da equipe portuguesa. O jogador mais valioso do Porto é o Samu, centroavante espanhol, de 50 milhões de euros. Logo depois aparecem o Diogo Costa, goleiro, e o Rodrigo Mora, atacante, ambos avaliados em 40 milhões de euros. O jogador mais valioso do Palmeiras, o Estevão, vale 60 milhões de euros, embora o Estevão, a gente sabe, já é jogador do Chelsea depois do Super Mundial. Na sequência aparecem Paulinho e Richard Rios, avaliados em 16 milhões de euros. Tem uma última comparação que eu queria fazer em relação a folhas salariais. E aí dá para dizer que os custos de Palmeiras e Porto são parecidos. Ambos gastam na casa dos 25 milhões de reais por mês. E você tem palpite para Palmeiras e Porto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o zagueiro Adrielson, que fez sucesso com a camisa do Botafogo, foi vendido para o Lyon e hoje é pretendido por 3 clubes brasileiros. São eles o Cruzeiro, o Grêmio e o Santos, mas dá para dizer que o negócio complicou. Tudo porque o Lyon, de John Textor, tem pedido cifras astronômicas para negociá-lo em definitivo. Valores bem superiores àqueles que o Lyon precisou para tirar o zagueiro do Botafogo na temporada passada. Dá para dizer que a experiência do Adrielson no exterior é bastante ruim. Ele não conseguiu jogar na equipe francesa e ainda foi emprestado para o Anderlecht da Bélgica, onde foi mais reserva do que titular. Diante disso, dá para cravar que o Adrielson não fica no Lyon, mas a tendência é que ele permaneça em outro clube europeu em vez de se mudar para clubes brasileiros. O Santos, por exemplo, gostaria de ter o Adrielson por empréstimo, o Lyon já descartou. O Cruzeiro e o Grêmio até assinaram com uma compra em definitivo, mas se assustaram com as cifras pedidas. Adrielson, que tem 27 anos de idade e seria titular para mim nesses 3 clubes que eu citei. Pergunta que eu deixo para você: quanto valeria a pena para investir no Adrielson? Até que valor você, na condição de dirigente, gastaria? A partir de qual valor você acha o negócio fora da realidade? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E sobre o Palmeiras, vem ainda um substituto para o lugar do Estevão ou vai de Alan, que é da base? Jonathan, os caras têm negociações já há algumas semanas com o Nottingham Forest. E aí... o que pegou foi que o Ramon Sousa não quis de jeito nenhum
voltar para a América do Sul. Ele nunca jogou no Brasil, eu ia falar voltar para o Brasil, não é voltar para o Brasil, mas voltar para a América do Sul, tá? Se isso mudar, o acordo de 14 milhões de euros entre os clubes pode ser retomado. O João Pereira, o cara tá mamado, você nunca cravou queda do Zubeldia, bora lá. Rei do Brasil sem mamãe CBF não é ninguém. Admilson Ferreira, do mesmo jeito que o Palmeiras pode ganhar os 3 jogos, ele pode perder os 3. Também, né, gente? Acorda, o futebol brasileiro não chega nem perto dos europeus. Concordo em relação a essa questão dos europeus e acho que existe até o risco de o Palmeiras ter dificuldade com o Al-Ahly e tal. Eu tenho, inclusive, divergido muito do Elia Júnior, do Neto, do Veloso e do Souza, que são meus companheiros de bancada, tanto no tempo técnico quanto no Donos da Bola. Eles entendem que o futebol brasileiro tem um nível bem alto, bem elevado, e que pode jogar de igual para igual com os europeus. Eu tenho certeza que isso não existe. A minha dúvida é em relação ao confronto dos brasileiros, por exemplo, com asiáticos, com africanos, com times do Oriente Médio, enfim, americanos. Tenho muita dúvida, porque nos últimos intercontinentais, aqueles torneios de fim de ano, foram vários os casos em que os brasileiros nem conseguiram chegar na final da competição, tá? Só o Palmeiras vai ganhar uma grana ou os outros times cariocas também vão ganhar no Mundial? Óbvio que todos vão ganhar. O que eu quis dizer no vídeo de hoje cedo, você deve ter assistido, é que o Palmeiras tem uma chance real de sair da primeira fase com 99 milhões de reais. Então bora para as contas. Disse no vídeo também, né? Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo, pela simples presença do Super Mundial de Clubes, eles têm 66 milhões de reais garantidos pela FIFA, beleza? Cada vitória rende 11 milhões de reais. O empate equivale à metade desse valor. O Palmeiras pegou um grupo relativamente mais acessível, embora eu imagine dificuldade para todo mundo, para todos os brasileiros, né? Mas, cara, não é uma maluquice achar que o Palmeiras ganha do Porto, não é uma maluquice achar que o Palmeiras ganha do Al-Ahly, do Egito, e não é uma maluquice achar que o Palmeiras pode ganhar do Inter Miami dos Estados Unidos. Se os 3 resultados acontecerem, para efeito de contabilidade, é legal registrar que o Palmeiras pode voltar só da primeira fase com 99 milhões de reais garantidos. E aí tem outro ponto, né? Na classificação para as oitavas de final do Super Mundial também asseguram uma outra grana preta. E aí, só a título de comparação, também peguei o Palmeiras porque o Palmeiras foi o dono da melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. O fato de ter vencido todos os jogos na fase de grupos da Libertadores permitiu ao Palmeiras levar dessa fase 27 milhões de reais. São mais de 3 vezes mais dinheiro no Super Mundial, tá bom? Time do Palmeiras faz a festa para ir para o Mundial. Quando volta, com o rabinho no meio das pernas, e vai ser o primeiro time brasileiro a cair fora do Mundial de Clubes. O Paulo Henrique dizem que a TV Cazé está em parceria com a Globo, ela cresceu muito na pandemia. Vai contratar o goleiro do Vasco? A pergunta é do Edmilson Domingos. Edmilson, o que se sabe é que o Léo Jardim entrou em férias, e quando ele voltar, ele já vai estar a 6 meses do fim do contrato, ou seja, podendo assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Nicola, mas é aquela prorrogação automática do contrato? Ela ainda não foi alcançada. Para que isso ocorra e ele tenha o seu vínculo prorrogado de dezembro de 25 a dezembro de 26, ele precisa ter disputado pelo menos 50% dos jogos oficiais do Vasco, e faltam 2 jogos, embora essa conta possa mudar se o Vasco avançar na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, tá bom? O VPX, Nicola, boa noite. Como a Cazé TV cresceu dessa forma? Ela passa vários jogos de vários campeonatos e vários esportes. É muito dinheiro investido. É sim. VPX, existia um fenômeno chamado Casemiro. O cara fazia lives nas madrugadas para 40 mil pessoas, para 45 mil. Você ligava o computador à 1 da manhã e tinha 35 mil pessoas assistindo. Você ligava ao computador às 4h30 da manhã e tinha 18 mil pessoas assistindo. Ele reagindo, ele fazendo vídeos engraçados, enfim, ele dialogando, conversando, respondendo. Nem tinha uma pauta pronta, né? Eram assuntos aleatórios, mas era um cara que tinha um público muito fiel. Foi um fenômeno mesmo. E o curioso é que nos tempos de esporte interativo, ele não tinha esse espaço, ele tinha bem pouco espaço, pelo contrário, né? A partir daí, a Live Mode, que é uma empresa que tem crescido bastante nesse mercado de compra e aquisição de direitos de transmissão, se associou à Cazé TV e passou a comprar
jogos para colocar na Cazé TV. Não entendo o modelo de negociação, como é que eles, imagino que eles devam trazer o retorno através de publicidade, né, com patrocinadores, mas hoje a equipe da Cazé TV se tornou uma equipe gigante, muita gente até associa a Cazé TV como uma filiada da Globo, sei que não tem relação, mas os caras se tornaram mais um enorme veículo de comunicação, tá bom? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Verdão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Valeu? Um grande abraço no seu coração, não segue para mais. Lembrando que hoje tem jogo, deixe aí no seu palpite para mim. O Palmeiras venceu por 3-1, tá? Deixa no comentário quanto que você acha que o Palmeiras vai ganhar, ou empatar ou perder. Deixa no comentário a sua opção. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, fui.